Olá pessoal, meu nome é Elisângela da Neuropsifarm e hoje vou dar continuidade ao intensivão de neurociências, o curso de imersão gratuito tratando da memória. Mas pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal Neuropsifarm. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Iniciaremos a apresentação do aprendizado e da memória. Então, o aprendizado é definido como a ativação e a reativação de redes neurais, realizado pela repetição simultânea de dados, os quais são originados de aferências sensório-motoras e de traços emocionais que podem acompanhá-los. Assim, possibilitando a elaboração de um saber em cada encontro com os mesmos dados. Os contínuos contatos com as mesmas informações sensório-motoras geram redes neurofuncionais agrupadas por zonas de convergências, que são as memórias, que codificam os dados coletados para posterior recuperação. Assim, o aprendizado é o processo de aquisição de informações sobre o mundo e apresenta um componente temporal, a reexperimentação do passado no presente do indivíduo. Por sua vez, a memória é o processo pela qual a informação é codificada, armazenada e recuperada mais tarde. Refere-se à persistência do aprendizado em um estado que pode ser evidenciado posteriormente. Assim, o aprendizado e a memória possibilitam à pessoa lembrar-se dos acontecimentos, reconhecer-se no momento presente, correlacionar o seu passado e o seu presente, percebendo-se como um produto da sua história de vida, bem como planejar o seu futuro. Então, a ação da memória abrange a recepção, o tratamento de informações recebidas pelos órgãos dos sentidos, a seleção consciente e inconsciente e a capacidade de acesso a informações. Então, o processo de memorização. A memória pode ser subdividida nos principais estágios, que é a codificação, o armazenamento, a recuperação ou evocação. Então, a codificação refere-se ao processamento da nova informação a ser armazenada. A extensão e a natureza da codificação são importantes para o aprendizado e a recuperação da informação mais tarde. A codificação envolve duas fases: a aquisição
que registra as informações em arquivos sensoriais e em estágios de análise sensorial. Consolidação. Para uma memória persistir, é necessário que a informação recente seja completamente e profundamente representada mentalmente, que seria a imagem mental. A informação é associada a um saber já armazenado no estoque mental. Segue para o processo denominado de categorização no lexo mental, empregando a motivação e a repetição elaborada e ensaiada. A consolidação envolve a expressão de genes e a síntese de novas proteínas. Bom, para vocês lembrarem ou mesmo saberem sobre imagem mental, eu deixei aqui para vocês o slide que eu tenho sobre isso, né? Que eu deixei para vocês sobre psicologia, neurociências, funções executivas. É o pensamento 3, que trata da transição entre o sensório motor e o pré-operatório. Nesse vídeo, vocês vão obter informações sobre a imagem mental, a definição sobre ela e o que é uma imagem mental. Dá uma olhadinha nesse vídeo que vocês vão compreender melhor. Imagem mental ela é muito importante para os atos cognitivos, tá? Então é importante vocês saberem sobre isso, ok? Seguindo então. Após a codificação, o processamento segue para o armazenamento, mecanismo este que mantém a memória ao longo do tempo. Envolve grande alteração estrutural. Desse modo, a memória de longa duração parece ser quase que ilimitada no estoque de informações. Recuperação ou evocação. Emprega a informação arquivada para criar uma representação consciente. Olha a imagem mental novamente aí. Ou para executar um comportamento aprendido. A recuperação da informação é mais efetiva quando ocorre na mesma situação que o aprendizado e com as dicas para revocar a informação. Também é dependente da memória de trabalho. Então, a formação da memória. Bom, a nível bioquímico, vincula-se a liberação de glutamato para a fenda sináptica. O glutamato é um neurotransmissor muito importante, tá? Ele produz o potencial excitatório pós-sináptico, um processo de curta duração. E após, a geração do potencial de longa duração. E uma excitação intensa, que produz PEPs maiores, ok? Nós vamos ver à frente isso. O neurotransmissor glutamato tende a elevar o potencial de membrana ao limiar, capaz de gerar o potencial de ação com efeito excitatório. O neurotransmissor glutamato liga-se a dois tipos de receptores, o AMPA e o NMDA. O potencial de longa duração é iniciado pelo receptor NMDA nos dendritos do neurônio pós-sináptico. Mas, para manter o potencial de longa duração, há necessidade de ativação do AMPA. Ok? Então, aqui tem uma representação, tá, da fenda sináptica. Então, nós temos aqui o neurônio pré-sináptico, aqui o neurônio pós-sináptico,
vocês vejam aqui o glutamato, o receptor NMDA e outros receptores aqui. Aqui podemos pensar como o AMPA, ok? Então, como se dá a formação, né, o mecanismo dos potenciais de longa duração? Primeiramente, nós temos esse receptor NMDA, que é desbloqueado, né? Ele tem aqui bloqueando internamente o magnésio, tá? Para deslocar esse magnésio e permitir a ativação, né, que eu vou explicar depois, do NMDA, é preciso que ocorra ao mesmo tempo a despolarização da membrana pós-sináptica e a ligação do glutamato no receptor. Bom, quando esses dois fatores ocorrem em paralelo, ao mesmo tempo, o que ocorre é que o magnésio se desprende aqui do receptor e permite a entrada de cálcio. Tá. Então, a abertura do canal de NMDA, o cálcio entra no neurônio pós-sináptico e ele vai atuar como? Ele vai atuar como segundo mensageiro, ativando os processos enzimáticos aqui dentro. E por meio dessa ativação, há a formação do potencial de longa duração. Tá? Tá aqui, ó. Cálcio induz esses potenciais. Tá ok? Então, a despolarização transitória da membrana pós-sináptica, ela é causada por neurotransmissor pré-sináptico, que no nosso caso é o glutamato, e que produz o que? O potencial excitatório pós-sináptico, o PEPS. Vamos ver aqui. Então, bom, para que possa ocorrer esses PEPs, né? O PEPs para a formação de memória, que seria PEPs maiores, primeiramente é necessário que haja um estímulo tetânico, que são o quê? São breves sequências de estímulos de alta frequência que induzem o potencial de longa duração. Então vejamos aqui. Nós temos aqui nesse esquema, né, o PEPs, tá? Aqui o PSP é o PEPs normal, tá? Porém, quando nós temos a produção do PTL, que é o potencial de longa duração, ou LPT, ele aumenta os PEPs, tá? Então, ele invoca PEPs maiores que aqueles observados durante a determinação inicial. Observa-se aqui, ó. Então, um PEPs normal e um PEPs que sofreu, né, a influência de um PTL. Tá ok? Então, juntamente PTLs com PEPs, desenvolve-se o quê? Um número suficiente de sinapses devem ser ativadas simultaneamente para causar uma somação espacial significativa, para gerar o quê? Os potenciais de longa duração, que consequentemente vão gerar os PEPs maiores. Então, os potenciais excitatórios pós-sinápticos, os PEPs. Eles causam mudanças duradouras no conteúdo do RNA ou DNA dos núcleos das células nervosas. Desse modo, o material genético do neurônio acumula as informações sobre as experiências do indivíduo. Veja, esses PEPs,
maiores, eles promovem essas mudanças, essas produções de RNA com essas alterações do material genético, né? Que essa alteração do material genético no neurônio é o acúmulo de informações, são as memórias. Logo, a informação pode ser armazenada com o aumento da efetividade da sináptica. Então, o que é aumento da efetividade sináptica? Quando há um potencial de longa duração que aumenta ali os PEPs, isso significa que há mais efetividade sináptica. Para quê? Para haver armazenamento de informações. A memória é codificada como padrão específico de alterações sinápticas. Então, isso é memória. Vocês entenderam? Dá uma estudadinha sobre esse assunto, ele é muito interessante, gente. Muito mesmo. O processo de memorização de informações ocorre tanto nos neurônios como nas células da glia, porém em momentos distintos e correlacionados. Quando há um input de excitação no neurônio, o nível de RNA intracelular sobe ao mesmo tempo em que baixa na glia circunvizinha. Dá para entender? Então, tem um processo ali, uma interação entre a glia e o neurônio, tá? Ali, do glutamato, onde há um aumento da excitação do neurônio com uma redução da excitação da glia. Porém, quando o neurônio está com uma baixa excitação, a glia está mais excitada. Então, conclui-se que a glia está envolvida no processo de memorização. O processo de aprendizado da memória não são apenas aquisição e armazenamento de informação do meio ambiente, mas também um mecanismo empregado para modificar o comportamento do indivíduo, mediado pelos canais sensoriais e motores. Logo, o comportamento é uma forma de aprendizado e é resultado da interação genética e do ambiente sobre o indivíduo. Então, veja a relação do aprendizado social com a memória. Processamento temporal da memória. Lembre-se, esse é o vídeo 2 do aprendizado e memória, ok? Então, o processamento temporal da memória, né? A memorização é um processo complexo com estágios sucessivos. Inclui a memória sensorial, a memória de curta duração e a memória de longa duração, as quais diferenciam em suas estruturas psicológicas, na quantidade de informações passíveis de fixação e na duração de seus armazenamentos. Então, eu vou apresentar para vocês agora o modelo modal da memorização, tá? Então, aqui são as etapas de memorização. A informação, ela chega, a princípio, para ser processada na área cortical sensorial. Então, o que seriam isso? Tem áreas sensoriais, né, e da percepção, né? Essas áreas vão fazer a análise cortical sensorial. Então, tem a área da visão, a área da audição, a área do tato, né? A área olfativa, né? Essas áreas, diferentemente, vão fazer essa análise sensorial. Mas para que elas possam fazer essa análise, a pessoa não pode ter nenhum tipo de disfunção ou lesão ou comprometimento do funcionamento dessas áreas.
Na sequência, há a memória imediata. A memória imediata, ela é um pouco sensorial e um pouco talâmica. Ela é importante principalmente porque envolve o tálamo. O tálamo é um tradutor, né, de informações. Então ele pega as informações sensoriais, ele traduz para áreas mais elevadas do cérebro, áreas associativas. Para que isso ocorra, é preciso haver o sistema atencional, né? A atenção, ela tem que estar presente, porque senão essa informação não vai passar da área sensorial para a memória. Memória imediata, que seria a memória talâmica, né? Após o processamento da informação na memória imediata, ela vai para a memória recente, que é a memória primária, tá? E faz parte da memória de trabalho, né? Veja aqui que o sistema atencional está presente para que possa manter essa informação sendo processada. Em seguida, da memória recente, né, da memória de trabalho, para que essa informação seja encaminhada para a memória de longo prazo, a memória de longa duração, é preciso haver o ensaio de repetição. Um ensaio que mantenha, né, um ensaio subfocal, que mantenha essa informação ativa para que possa ser encaminhado para a memória de longo prazo, né? Esse esquema aqui representa de modo simples, né, algo complexo, que é a memorização, tá? Ele é um esquema didático, tá certo? Para que a memória de longo prazo, né, que a informação vá para a memória de longo prazo, é preciso ter, né, a codificação, que é a aquisição e a consolidação dessa informação, a estocagem dessa informação e, mais à frente, a rememoração e o reconhecimento, né? Participa desse processo uma área importante da emoção, que é o circuito de Papez, tá? O circuito de Papez, ele tem um envolvimento com a memória emocional, com informações juntamente com a emoção, tá? Ele só não atua na rememoração e no reconhecimento de lembranças mais consolidadas, tá? Não quer dizer que não tenha a emoção nessas informações, tem, mas a participação dele é importante e é preciso estar presente na codificação e na estocagem. Para vocês obterem informações ou mesmo relembrar sobre a atenção e sobre o processo de memorização, eu trouxe aqui, né, esses lembretes com os vídeos que estão no YouTube, tá? Então eu tenho um vídeo ali, eu deixei para vocês, de psicologia, neurociência, funções executivas, atenção, e também deixei para vocês psicologia, neurociência, aprendizado e memorização 1, tá? Então, para vocês relembrarem ou, de certa forma, verem, né, a primeira vez, né, para entender como se dá esse processo aqui de memorização, tá certo? Então, vamos tratar agora da memória sensorial ou imediata. O processo de memorização começa com a codificação de dados sensoriais, que a memória sensorial é uma memória que tem por base a sensação, né? Auditiva, visual, tátil, olfativa e gustativa. Ela apresenta a duração média de milissegundos a segundos, mesmo quando a pessoa não está atenta, tá? É uma memória em que envolve o inconsciente. Ela é uma memória inconsciente, porém ela pode ser recuperada pela memória de trabalho, tá?
A memória sensorial aditiva é chamada de memória de eco. E a memória sensorial da visão é chamada memória icônica. Então, para vocês lembrarem do processamento de informações da sensação e da percepção, tá? Eu deixei aqui também um lembrete para vocês, né? O vídeo Psicologia, Neurociência, Sensação e Percepção, onde há o processamento da informação, né? As informações sensitivas, né? Informações da sensação e da percepção. Dá uma olhadinha nesse vídeo também, tá ok? E a memória de trabalho. Ela também é chamada de memória recente, memória operacional e memória de curto prazo. Você vai encontrar como sinônimos. A memória de trabalho representa uma estocagem de informações por um curto período de tempo, de segundos a minutos, para a posterior passagem para a memória de longa duração, ou realizar operações mentais, tá? Com o conteúdo armazenado. A entrada de informações no cérebro é processada dentro da memória de trabalho, antes de ser transformada para os estágios de memória de longa duração, nos quais podem ser tanto a memória declarativa ou explícita, também chamada de memória consciente, quanto a memória não declarativa e implícita, chamada de memória inconsciente. São várias memórias dentro dessas classificações, tá? Vamos ver sobre memória declarativa e não declarativa no próximo vídeo, tá ok? A memória de trabalho é conceituada como uma rede temporária para sustentar os conteúdos correntes em processamento. Também é denominada de memória online, sendo o córtex pré-frontal lateral seu componente-chave. Tá? Sobre córtex pré-frontal, áreas do córtex pré-frontal, deixo esse lembrete aqui para vocês. Tem um vídeo também, Psicologia, Neurociência, Funções Executivas, tá? No YouTube, dá uma olhadinha lá, ok? A funcionalidade da memória de trabalho. Né? Ela vincula-se à capacidade de estocar e manipular as informações, permitindo a realização de tarefas cognitivas, como seleção de informações relevantes, manter e manipular informações, monitoramento da execução de atividades, pensamento, antecipação, memória de futuro, prever ações, planejamento, tomada de decisão e resolução de problemas. Lembre-se que existe ali no YouTube, deixei para vocês vídeos, né, de psicologia, neurociência, funções executivas, pensamento, planejamento, tomada de decisão e resolução, tá? O conteúdo da memória de trabalho pode ser originado das aferências sensoriais, através da memória sensorial, mas também pode ser por evocação da memória de longa duração. Tanto a codificação inicial como a recuperação de informações explícitas ou implícitas requerem um estoque de informações dentro da memória de trabalho. A memória de trabalho é acessível ao processamento consciente, mas é muito limitada em capacidade. Há duas modalidades de memória, que é a memória recente, a operacional, e a central executiva. A memória recente, operacional, apresenta um período de tempo que pode ser estendido para alguns minutos, quando o indivíduo está concentrado na informação.
O processo inicia quando as informações advindas da memória sensorial, né, na memória imediata ali, chegam à memória de trabalho e que já passaram por um processo cognitivo vinculado à repetição e ao ensaio mental e ao sistema atencional. Já a central executiva, ela é uma área de administração, tá? É um sistema de controle da atenção. Ele coordena os sistemas subordinados, que são o quê? Então a gente vai ter que entrar aqui no modelo de Alan Baddeley, né? Sobre a memória de trabalho, né? E os seus componentes. Então, a memória de trabalho, segundo esse modelo, é composto de 3 componentes. A central executiva, né? Que coordena, né? Que administra. Um sistema subordinado para representações espaciais. E um sistema subordinado para representações verbais. Os sistemas subordinados, eles competem entre si por acesso à central executiva, né? E aí a atenção supervisionada, né? Denominada de sistema atencional supervisionado, que coordena os sistemas subordinados. Os 2 sistemas, eles exprimem códigos específicos de cada subsistema por meio de repetição e ensaios subvocal. Esses 2 sistemas são os mais importantes para se manter ativa a informação na memória de trabalho, tá? Mantendo ela ativa, ela vai passar para os passos seguintes de memorização. Se não houver o sistema atencional supervisionado e não houver o ensaio verbal, essa informação ela não vai ser memorizada, ela vai ser descartada. Sobre o sistema atencional supervisionado, deixo aqui para vocês lembretes dos vídeos, tá? Onde eu falo sobre isso. É psicologia, neurociência, funções executivas, tá? E também tem psicologia, neurociência, funções executivas e atenção, né? Até aqui eu coloquei exatamente o slide que trata sobre o sistema supervisor da atenção, tá? Dá uma olhada lá, ok? E a alça fonológica, tá? O que é a alça fonológica? É um subsistema da alça fonológica que tem como objetivo estocar informações linguísticas, tá? Seja elas de aferências auditivas ou visuais. É um sistema que mantém representações linguísticas bioensaio mental articulatório, tá? E desse modo, as informações podem ser mantidas por repetição, tá? Ensaio repetitivo subvocal, permitindo que fiquem na mente da pessoa essas informações, sejam elas pensamento, nomes, números, números de telefone, tá? E a alça fonológica, ela processa as seguintes fases. A entrada dos dados pela área sensorial, né? Ocorre a decodificação dessa informação. Essa informação, ela vem de uma forma, ali ela passa por um processo que modifica essa linguagem, tá? Para decodificação dessa informação. A linguagem aqui, pense como se fosse uma linguagem de informática, tá? A linguagem, ela vem da memória sensorial de uma forma, aí ela passa a ser decodificada com uma outra linguagem neuronal para seguir em frente. Também há o armazenamento acústico curto para sons de entrada e tem o componente de articulação, que tem parte no ensaio subvocal, dos itens a serem lembrados num período curto de tempo. O esquema visoespacial.
representa tanto a perspectiva visual quanto a localização de objetos, pessoas e lugares a serem lembrados. Tem como objetivo estocar imagens, permitindo o arquivamento de informações, tanto puramente visual como em código visoespaciais. Ademais, as informações escritas e lidas passam por um processo de codificação fonológica antes de serem transmitidas à unidade de estocagem devido ao controle articulatório. De fato, o modelo de Alan Baddeley apresenta dois subsistemas subordinados. As codificações dos dois subsistemas são realizadas em separado, ou não interferem no processo do outro, na memória de trabalho. Bem como esses dois subsistemas estão localizados em áreas anatômicas diferentes. Então, a alça fonológica situa-se no córtex pré-frontal lateral do hemisfério esquerdo e o esquema visoespacial no córtex pré-frontal lateral do hemisfério direito. Então, o sistema central executivo, o esqueminha dela é esse: informação audioverbal, a informação visual. E aí, elas passam por um processo de decodificação. Então, pense assim: existe uma linguagem, tá? Uma linguagem da memória sensorial, e essa linguagem ela vai ser decodificada e passar a ser uma outra linguagem tratada na memória de trabalho, tá? Para seguir em frente no processo de memorização. Mas as informações que são escritas e lidas, elas passam, né? Essas informações visuais, né, que são quando você está lendo ou escrevendo, elas também precisam ser codificadas numa linguagem fonológica, tá? Então, ela passa por esse processo, torna-se fonológica e, em seguida, são tratadas na alça fonológica. Mantidas dentro da alça fonológica por controle articulatório, que é o ensaio subfocal. Se não houver esse ensaio, essa memória não é mantida e é perdida, tá? Após isso, as informações podem ir para o estoque fonológico. E aqui, paralelamente, controlando esse sistema da alça fonológica, está a administração central, né? O armazenamento da informação, ela não ocorre de uma forma unitária, o que acaba levando ao esquecimento a curto prazo, né? Só que esse esquecimento, ele proporciona o quê? Ele proporciona um espaço para uma nova informação ser decodificada na memória de trabalho, né? Então, veja só, se essa informação ela não tiver o sistema atencional e nem o ensaio subvocal, o que vai acontecer é que ela não vai ser memorizada, ela vai ser descartada. E esse processo ele é rápido, porque a memória de trabalho é muito dinâmica, ele precisa ser muito rápido, informações estão chegando o tempo todo. Então, em seguida, já está aberto para o processamento de nova informação, tá? Outro fator interessante é que o desempenho de uma tarefa fonológica de repetição de um som que não tem significado será inferior à tarefa de repetição com uma palavra ou frase que tem um significado para a pessoa. Ela pode estar relacionada com uma memória, pode estar relacionada com uma emoção, tá? Sobre significado e memorização, eu trago para vocês aqui um vídeo que eu deixei de psicologia e neurociência. Sua memória é melhor do que você pensa. O pesquisador, ele desenvolveu exatamente um estudo sobre isso. Sons sem sentido, palavras sem sentido, e tentou memorizá-las, tá? Ebbinghaus, esse é o autor, tá? E o que ele percebeu é o seguinte, que palavras que têm significado ou palavras que estão ligadas entre si são mais fáceis de serem memorizadas do que palavras sem sentido, tá ok? Dá uma olhada nesse vídeo, é interessante a explicação.
sobre o spam auditivo. O indivíduo normal, ele consegue memorizar em torno de 7 letras, algarismos ou palavras, tá? Mas o spam auditivo ele é limitado por causa da saturação do circuito fonológico. Então, o que equivale ao número de elementos que podem ser pronunciados em 2 segundos, tá? E a região envolvida, né, responsável por esse processamento é o córtex pré-frontal lateral, tá? Nas áreas 44 e 45, parietal inferior e temporal e superior à área de Wernicke do hemisfério esquerdo. Já o spam visual medeia a retenção e a restituição de informações de dados espaciais, orientação, velocidade do movimento, cores, formas, tamanhos e identificação de faces. Dessa forma, o estímulo visual, os estímulos diferentes podem ser mantidos separados por mecanismo seletivo de características da memória de trabalho, né? Assim, a informação sobre forma pode ser preservada pelo mecanismo seletivo de características que são estritamente sintonizados para os atributos do estímulo e associados a esse processamento. Mais distinto do que outros mecanismos, por exemplo, a orientação. Então, tipo assim, nós temos áreas específicas, tá, para processamento de informações visuais que eu tratei no vídeo Psicologia, Neurociência, Sensação e Percepção, Processamento Visual. Nesse vídeo vocês vão ver que há áreas no cérebro que processam cores, diferentes das áreas que processam formas, que processam distanciamento, profundidade, né, orientação e faces, né, reconhecimento de faces. São áreas específicas para o processamento de todas essas informações. Dá uma olhada nesse vídeo que vocês vão compreender melhor. As áreas envolvidas no processamento visual, bilateralmente falando, no hemisfério esquerdo e direito, envolve os lóbulos temporais, mediais posteriores, inferiores e ventrais, os lóbulos parietais superiores e posteriores, os sulcos intraparenterais e os lóbulos occipitais. Já no hemisfério direito, especificamente, é o lóbulo pré-frontal e o hipocampo, as células de lugar do hipocampo. A representação da informação. As informações reverberam em circuito, tanto nas áreas corticais, que é áreas sensoriais, e lóbulos pré-frontais esquerdo e direito, como subcorticais, o tálamo, nas quais acontecem as modificações eletrofisiológicas que geram as representações da informação, sustentadas pelos processos atencionais. Quando há uma atividade interferente, como ruído, emoção, entre outros, estes desviam o processo atencional para essa informação, né, essa nova informação, o que conduz à anulação da retenção da informação imediata, da anterior. Tá? As informações para a memória de longa duração. A memória de trabalho também controla as informações da memória de longa duração. O procedimento ocorre quando a memória de trabalho ela busca informações que estão arquivadas.
comparando-as com as novas informações que chegam no sistema. E quando, através do ensaio mental, passa os novos dados, a codificação, para armazenamento na memória de longa duração. Esses processos são realizados em conjunto com os lóbulos pré-frontais esquerdo e direito, temporoparental occipital e lóbulo temporal medial esquerdo. Seleção das informações. O lóbulo pré-frontal lateral recebe informações que vêm do meio externo do indivíduo, são aferências sensoriais, que por meio dos processos atencionais, da memória e trabalho, geram representações e escolhem as informações que são mais relevantes à tarefa a serem executadas. O processo de seleção envolve as informações de aferências sensoriais e motoras. Por sua vez, as representações das informações relacionam-se aos recursos atencionais e memória de longa duração. Ao selecionar a informação mais relevante, ocorre concomitantemente a inibição de dados não relevantes à tarefa, processo conhecido como filtração dinâmica, o qual influencia o conteúdo do processamento da informação, acentuando os dados em evidência, como também favorece a atenção de maneira seletiva. A seleção de informações é um processo competitivo que acontece entre os estímulos. Os mais relevantes disparam o maior número de neurônios e ganham concorrência. Vocês lembram da lei de Webb? Os neurônios que apresentam o maior número de conexões vinculadas ao mesmo tempo, ao mesmo dado e disparam juntos, ganham concorrência. A área ativada nesse processo é o sulco frontal inferior. Após selecionar as informações, o indivíduo deve manter o estímulo ativo na sua mente, representação, imagem mental, buscar informações da memória de longa duração, para realizar comparações com eventos anteriores que possam orientar o indivíduo na execução da tarefa e inibir respostas impulsivas. Ademais, deve gerar um campo interno para processar todas as informações ligadas ao evento dentro da memória de trabalho. Então, aqui mais um lembrete, para vocês sobre imagem mental. Aqui o slide, que explica o que é a imagem mental. Está no vídeo Psicologia, Neurociência, Funções Executivas, Pensamento 3, que é o transitório, a transição entre o período sensório-motor e o pré-operatório. Manutenção e manipulação das informações. Para realizar as funções executivas de planejamento, resolução de problemas e o arquivamento de informações, a memória de trabalho deve manter de modo ativo por ensaio mental articulatório as representações dos estímulos recém-apresentados, bem como atualizar as informações para que ocorra a manipulação das mesmas
com os estímulos correntes, representações transitórias e com as informações arquivadas na memória de longa duração, para assim ser executada a ação. Representações transitórias, estímulos recorrentes, são informações. Pensa você olhando para a rua, você está numa calçada olhando para a rua e de repente você nota um carro, né? Esse estímulo, o carro, ele não vai ter apenas uma forma, ele vai ter várias representações transitórias conforme ele vai se locomovendo, tá? É isso que representa aqui os estímulos recorrentes, tá ok? Processo de aquisição de informações e de conhecimentos. Ocorre devido à capacidade de empregar a atenção para a manutenção de imagens mentais na consciência e a inibição de imagens irrelevantes, né? Efetuado pelo córtex pré-frontal ventrolateral. E o processamento de diversas imagens separadas, que são as representações transitórias que expliquei agora há pouco, tá? Por um período de segundos a minutos pela memória e trabalho, para repetir a organização topográfica da cadeia de imagens separadas em detalhes. Quem é responsável por isso é o córtex pré-frontal dorsolateral. A área ventral do lobo pré-frontal lateral está relacionada com a manutenção das informações. E a área dorsal vincula-se com a manutenção e a manipulação das informações. Além da manutenção e da manipulação, a memória e trabalho também identifica qual evento é mais recente, organizando de acordo com o tempo, processo chamado de tarefa de recência. A memória de longa duração, que é uma classe de memórias, né? E aqui nós trataremos especificamente das memórias não declarativas ou implícitas, as conhecidas como memórias inconscientes, ok? Os tipos de memória de longa duração são informações armazenadas em estágios envolvendo o processamento, a representação e a combinação de múltiplas regiões do sistema nervoso central, incluindo diferentes circuitos neurais. A classificação da memória não declarativa inclui memórias perceptuais e motoras, desenvolvidas pelo aprendizado, disparadas por estímulos, expressas em tarefas sem esforço consciente e sem serem facilmente expressas verbalmente. Então aqui está um esquema explicando os tipos de memória de longa duração. Nós temos as memórias explícitas, declarativas, consciente, que não trataremos hoje, tá? E temos as memórias implícitas, não declarativas, inconscientes, que serão tratadas hoje. Então, iniciaremos com um aprendizado não associativo, da habituação e sensitização, que é uma via de reflexo. Seguiremos para o aprendizado associativo, que seria o condicionamento clássico pavloviano e o condicionamento operante. Aqui trataremos da memória emocional
que é regida pela amígdala, e a memória muscular esquelética, que é de responsabilidade do cerebelo. Na sequência, passaremos para a memória procedural, que é de habilidades, sendo o estriato a área encefálica responsável por essa memória. E o PRIM, que ocorre em todo o neocórtex. Então, as memórias não declarativas ou implícitas apresentam em comum o fato de envolverem hábitos, habilidades perceptuais ou motoras e o aprendizado de certas regras e procedimentos. Não requerem consciência consciente ou processo cognitivo complexo. São mais rígidas e compactas, ligadas ao condicionamento de estímulos. Assim, são construídas vagarosamente por meio de repetição. Para essa classe de memórias, o indivíduo precisa apenas responder ao estímulo sem precisar se lembrar de como e quando aprendeu. A habilidade para a tarefa melhora com a prática. A experiência prévia facilita o desempenho em tarefas que não requerem a lembrança intencional das experiências. As memórias não associativas. No aprendizado não associativo, o indivíduo compreende o estímulo de forma simples, por meio da primeira exposição ou da repetição da exposição ao mesmo estímulo. As áreas encefálicas envolvidas são o sistema motor e o sistema sensoperceptivo, sendo que o aprendizado ocorre por mudanças nessas áreas. Um tipo de memória não associativa é a habituação. A habituação é um decréscimo da resposta, da intensidade do reflexo, quando o estímulo é exibido repetitivamente, o que pode levar a um bloqueio gradual da sua resposta. Esse processo de aprendizagem e memória explícita envolve uma depressão pré-sináptica, dependente da atividade de transmissor glutamato. Veja, a depressão pré-sináptica, ela é o oposto do potencial de longa duração. Esse assunto foi tratado no vídeo Psicologia, Neurociência, Aprendizado e Memória 1, tá? Eu deixei ali para vocês, uma explicação sobre a formação da memória. Aqui, especificamente, nesse slide, é apresentado apenas o potencial de longa duração, tá? Mas esse gráfico aqui, esse desenho, ele pontua a depressão pré-sináptica, tá? Os PEPs normais e o potencial de longa duração, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo, ele vai ajudar vocês a entenderem o que é o processo de habituação, tá ok? Então, a habituação
ocorre devido à diminuição da liberação de glutamato, mas não ocorre mudança na sensibilidade dos receptores de glutamato. Um exemplo de habituação seria assim: você está num ambiente. Esse ambiente, ele é muito barulhento, tá? E após alguns minutos nesse local, você percebe que o barulho parece que diminui. Só que não, né? Na verdade, você está se habituando ao barulho, tá ok? Sensitização ou pseudocondicionamento é o aumento da resposta a uma ampla variedade de estímulos após a apresentação de um estímulo mais forte, que causa ansiedade. Tá? Em geral, é um estímulo vitalmente importante, que aumenta a resposta de outro estímulo fraco. A princípio, o estímulo fraco não desperta angústia, mas passa a alterar o emocional do indivíduo após a apresentação concomitante com o estímulo aversivo. Nesse caso, envolve a facilitação pré-sináptica do glutamato, com ligação pós-sináptica com os receptores NMDA. Envolve neurônios sensoriais, neurônios motores e interneurônios. Então, os estímulos ansiosos aumentam a transmissão sináptica em muitas conexões nesse circuito que envolve os neurônios sensoriais, motores e interneurônios. Um exemplo de sensitização é o caso de um professor. Você está numa sala de aula, né, e esse professor está apresentando a sua aula e você percebe que ele fala muitas vezes ok, né, durante a aula. Com o passar do tempo, os OKs vão ficando mais irritantes. Então, talvez no começo você nem reparasse, né? Mas com o passar da aula e com outras aulas com o mesmo professor, você vai perceber que isso pode começar a te gerar irritação, ok? Memórias associativas. O indivíduo aprende pela associação entre dois estímulos, que é o condicionamento clássico, ou estímulo com o comportamento, que é o condicionamento instrumental operante. Então, aqui trataremos do condicionamento clássico, o pavloviano, que ocorre quando o estímulo condicionado, neutro ao organismo, por exemplo, a luz, tá? É pareado com um estímulo não condicionado, que aqui vamos dizer que seja um alimento, tá? Mas pode ter nada. O estímulo condicionado, inicialmente fraco, né, acaba tornando-se altamente efetivo na produção de resposta, quando pareado a um forte estímulo não condicionado. Após o pareamento, o estímulo condicionado pode evocar uma resposta semelhante àquela evocada pelo estímulo não condicionado. Quando há pareamento repetitivo do condicionado com o não condicionado, produz uma interpretação. É como se o condicionado antecipa, ele tem um sinal antecipatório predito do não condicionado. O neurotransmissor também é o glutamato, com os receptores NMDA. O exemplo aqui
que eu coloco para vocês é o sinal sonoro do intervalo do recreio na escola primária. Quando eu toco o sinal sonoro, as crianças sabem que é a hora de se alimentar e brincar. Elas podem apresentar o estômago roncando ou ficarem agitadas. O condicionamento instrumental operante envolve o aprendizado da relação entre o comportamento do organismo e as consequências desse comportamento. Quando o comportamento produz mudanças favoráveis, quando o comportamento produz uma mudança favorável nesse ambiente, no ambiente que a pessoa está, por recompensar ou conduzir à remoção de um estímulo ansioso, o indivíduo continua a repetir o comportamento. O comportamento, desse modo, é controlado pela consequência. E o indivíduo aprende a associar o estímulo à sua ação. O exemplo aqui é o aluno que estuda para obter boas notas. Mas por quê? Porque ele vai receber uma bolsa de estudo se ele tiver boas notas. As memórias de condicionamento clássico e operacional, envolvidas com a memória emocional, está a área encefálica da amígdala. E a envolvida com a memória muscular esquelética está o cerebelo. Então, a memória emocional, a amígdala é responsável pelos processos de armazenamento de conteúdos emocionais das memórias, tornando assim as informações mais significativas. Vincula-se a memória emocional ao condicionamento clássico. Então, aqui um exemplo. Quando uma pessoa ela vê uma rua deserta e escura e ela sente medo. Ou com o condicionamento operante, quando uma pessoa, logo que chega em casa, vai tomar um banho, aqui, no estímulo condicionante, que provoca o relaxamento muscular, que é um estímulo não condicionado. E isso favorece o comportamento repetitivo de tomar banho logo que chega em casa. Continuando na memória emocional, as memórias de medo são rapidamente formadas e de longa duração. O processamento do medo ocorre nos neurônios do núcleo central da amígdala. Assim, o indivíduo passa a responder ao estímulo aversivo de modo afetivo e comportamental, porém fisiológico também. Ele começa a apresentar respostas fisiológicas. A memória muscular esquelética. Esse tipo de memória relaciona-se ao movimento e ao comportamento, sendo a área encefálica responsável o cerebelo. Então, os neurônios do cerebelo apresentam aumento do seu corpo, dependente do aprendizado e do comportamento condicionado operante. Aqui o exemplo é andar de bicicleta. A região vermis do cerebelo está relacionada com a resposta de condicionamento, mas não é efetiva na resposta não condicionada. Memória de procedimento e hábitos.
A memória procedural é uma forma de memória não declarativa que envolve o aprendizado de uma variedade de habilidades motoras e cognitivas. Por exemplo, aqui a digitação, ou tocar piano, ou tocar um instrumento musical. Relaciona-se a habilidades, hábitos e comportamento. As áreas do cérebro responsáveis por esse aprendizado são os gânglios da base, especificamente o estriado, o córtex motor primário, a área motora suplementar e áreas parietais. O priming. O priming é um tipo de memória não declarativa, também denominado de Sistema de Representação Perceptiva, SRP, ou de pré-ativação. Armazena representação perceptiva em áreas sensoriais e no tálamo. O exemplo aqui é de uma projeção rápida em tela de palavras ou objetos. Imagine assim, um evento que denota a expressão dessa memória é quando se projeta rapidamente numa tela palavras e objetos e o observador não tem tempo para memorizar conscientemente o que foi passado. Assim, quando lhe é solicitado que faça uma lista de palavras ou desenhe um objeto, aleatoriamente, ele tenderá a escrever as palavras ou desenhar o objeto que tinha sido anteriormente apresentado. Esse fenômeno é referido como resultado da exposição prévia ao estímulo. O estímulo aqui é essa projeção rápida. Tratarei sobre memória declarativa ou explícita ou memória consciente. Então, as memórias declarativas referem-se ao conhecimento de pessoas, coisas e lugares, bem como os seus significados. O registro e evocação das informações ocorrem de forma consciente, as quais podem ser descritas ou declaradas por meio de palavras. As memórias declarativas são altamente flexíveis e envolvem a associação de muitas informações e traços de informações. O estoque de informações, na forma de memória explícita, é um produto do processamento do aparato perceptual humano. Porém, as informações que vêm da memória sensorial não apresentam riqueza e detalhes confiáveis. Por esse motivo, há um processo construtivo no qual as informações do ambiente são codificadas e justapostas com informações já existentes na memória. Sobre esse assunto, eu tratei com vocês em Psicologia, Neurociência, Sensação e Percepção, né? Ali eu trato do processamento do aparato perceptual humano, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo para relembrar essas informações, ok? Além disso, as memórias são construídas em um contexto no tempo e espaço, que é quando e onde, bem como na história de vida e também a interpretação do indivíduo. Essas informações são armazenadas no cérebro na forma de estruturas maleáveis,
onde outras informações semelhantes dividem a mesma estrutura organizacional. Sobre esse armazenamento, eu deixo aqui para vocês um lembrete, né? Esse slide aqui ao lado é o vídeo sobre funções executivas e o pensamento. Ele trata dessas estruturas maleáveis, né? E que dividem as mesmas estruturas organizacionais, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo também, ok? Quando a informação arquivada for recuperada, não será uma cópia idêntica do evento, mas uma criação da própria interpretação do indivíduo com dados sobre os eventos, né, somados aos pensamentos, emoções e percepções da pessoa. As memórias de experiências passadas são denominadas dicas, tá? Empregadas no presente imediato para ajudar o cérebro a reconstruir o evento passado. Durante a recuperação, é usada uma variedade de estratégias cognitivas, incluindo comparações, hipóteses inteligentes, suposições para geração de uma memória consistente e coerente. A memória declarativa divide-se em memória episódica, que são as coisas que o indivíduo lembra sobre a sua vida, e a memória semântica, que trata dos conhecimentos e conceitos do mundo externo. A memória episódica envolve a consciência das experiências pessoais. Caracteriza-se como memória para eventos. É acompanhada da consciência no contexto temporal, a qual tem a habilidade de recuperar informações que ocorreram em diferentes épocas da vida do indivíduo. Ao gerar memórias e se lembrar de experiências passadas, né, e pessoais, ocorre a interpretação, a emoção, o aprendizado, a nova experiência. Todas essas são armazenadas em engramas, tá? São mudanças neurais que ocorrem em distintos grupos de neurônios para arquivar as informações. Então, ao gerar e lembrar essas experiências, envolve todos esses atos cognitivos, a interpretação, a emoção, o aprendizado, mais essa nova informação, né? Essa nova experiência que vem pelas áreas sensórios, né? As partes da percepção e da sensação, né? E todas elas são armazenadas em engramas, tá? Além das informações do evento, a memória episódica também abarca informações da memória semântica, para formar a concepção do evento
no tempo e espaço. Para que a memória de trabalho codifique os dados originados das áreas sensoriais, é necessário a manutenção do tônus cortical obtido pela formação reticular, o SARA, né? A qual é de primordial importância para os processamentos atencionais, como a seleção das informações mais relevantes, a filtragem das informações não relevantes e o armazenamento das informações em processamento. Deixei para vocês aqui um lembrete sobre o vídeo que eu fiz para vocês de Aprendizado e Memória 2, que ele trata bem do processo de memorização, né? Os diferentes estágios de memorização, onde envolve a atenção e o ensaio repetitivo, né? Aquele ensaio subvocal. Dá uma olhadinha nesse vídeo também, que é bem interessante para vocês entenderem esse agora, tá ok? As áreas encefálicas envolvidas com a memória episódica são os lóbulos pré-frontais, tá? Direito e esquerdo, responsáveis pela memória de trabalho, o lóbulo temporal medial, né? Tem a formação hipocampal, também muito importante para o processo, para a formação da memória, tá? Áreas temporolateral, temporal anterior, estruturas diencefálicas e o giro do cíngulo. Agora, então, trataremos sobre a memória autobiográfica. E o que seria a memória autobiográfica, né? A memória autobiográfica, ela apresenta características da memória episódica, os quais se relacionam, por exemplo, com os eventos vividos, né? E as pessoas com quem o indivíduo partilhou eventos, né? Episódios, vivências, né? Também há informação da memória implícita, que pode ser carregada de informações emocionais, né? E procedurais vinculadas ao inconsciente do indivíduo. Ademais, a memória autobiográfica também proporciona a visão de futuro, tá? A capacidade de seguir em contínuo por meio das experiências do passado e atuais em direção a uma elaboração do futuro. Mas ela não é rígida, né? E se adapta às novas experiências. Agora trataremos sobre a memória semântica. A memória semântica e a linguagem têm uma ligação muito fechada, assim, bem contínua, tá? Então tem coisas que eu tratarei daqui com memória semântica que vocês vão ver também em linguagem, tá ok? Então a memória semântica, ela reflete o conhecimento das coisas, dos conhecimentos adquiridos pela educação, né? E de como fazer algo e conhecimento sobre as formas de vidas diferentes, né? É a maior divisão da memória de longa duração e diferencia-se da memória episódica porque não apresenta detalhes de tempo e espaço do aprendizado. O arquivo de conhecimento da memória semântica abrange conhecimento das coisas do mundo, correlação entre aprendizado e experiência, significados e representações de palavras, conceitos e fatos aprendidos, nomeação, categorização,
Generalização de objetos e palavras. O arquivamento e a recuperação da memória semântica ocorre no córtex temporal esquerdo, particularmente nas porções inferolaterais, posteriores e mediais. E no lóbulo pré-frontal, na região ventrolateral esquerdo. Memória semântica, memorização de conceito de objeto. Refere-se às representações de objetos estocados, de forma organizada, por meio das propriedades básicas dos objetos, baseados em informações sensoriais e motoras associadas com a funcionalidade do mesmo. Desse modo, o objeto é arquivado na forma de categorização. Exemplo aqui, carro. Organizado hierarquicamente. Exemplo aqui, nível básico, carro de passeio. Nível intermediário, automóvel. Nível superior, meio de transporte. Com uma complexidade de conhecimentos. Forma, tamanho, textura, cor, função, entre outros, que irão representá-lo. Essa organização permite o rápido acesso a essas informações quando necessário. Aqui então nós temos um esquema representando nós semânticos, né? Então vocês podem ver aqui nós temos transportes, aqui cores e aqui outras categorias de objetos, né? Então, em relação ao carro, né? O carro é um carro de passeio, né? E ele está dentro do nó semântico de transporte. Porém, se nós fôssemos ver esse aqui, que seria o caminhão de bombeiro, né? O carro de bombeiro, ele também tem uma ligação com outro nó semântico, tá? Vinculado aqui tanto a cor quanto fire. Memória semântica, memorização de conceito de palavra. O armazenamento, reconhecimento e recuperação de palavras e conceitos da memória semântica acontece na forma de organização lexical mental, que é o estoque mental, que inclui informações semânticas, o significado da palavra, sintática, a combinação de palavras que formam uma sentença, e os detalhes das formas das palavras, a pronúncia. As áreas encefálicas envolvidas são o polo temporal esquerdo e a área de Wernicke. Recordação. Ao se lembrar de uma informação, é preciso 2 caminhos. A recordação, que envolve a atividade de encontrar a informação armazenada na memória. Porém, nem sempre é preciso recordar a informação, mas reconhecê-la, processo esse relacionado com a percepção. O processo de recordação estritamente dirigido e seletivo requer o tônus cortical ótimo para o estado de vigilância total, uma intenção estável, a completa integridade das zonas corticais das áreas sensoriais, visão, audição, tátil, selecionando dados relevantes e, por fim, reuni-las em estrutura integradas e dinâmicas. A transição do estágio mais alimentar, sensorial, da recepção e interpretação da informação para os estágios mais complexos de sua organização em imagens. E, por fim, para os estágios ainda mais complexos de sua codificação em certos sistemas organizados de categorias
exigindo a integridade das zonas corticais secundárias e terciárias mais elevadas. Outro fator relevante é a lateralização das funções da memória. A evocação ocorre no hemisfério direito e, em menor escala, no hemisfério esquerdo. Por sua vez, a codificação acontece no hemisfério esquerdo. Essa lateralização é denominada de assimetria hemisférica da codificação e evocação. Efeito de primazia e recência. A teoria do efeito de primazia e de recência torna-se visível quando o indivíduo deve recordar uma lista de palavras, por exemplo, uma lista de supermercado. Tá? Em geral, as informações ficam na forma de posição seriada, né? Ou seja, um item após o outro. Percebe-se que normalmente é mais fácil lembrar os primeiros itens de uma lista, referindo-se ao efeito de primazia. E os últimos membros da lista, efeito de recência. Esse fenômeno se deve ao fato do efeito de primazia retratar a efetiva transferência de informações da memória de curta duração para a memória de longa duração, realizado por meio de repetição dos itens. Olha aqui o ensaio subvocal, tá, gente? Vamos lembrar novamente aqui o vídeo que eu deixei para vocês, Aprendizado Memória 2, que trabalha bem com essa parte, né, o processamento temporal da memória, onde eu explico aqui o ensaio subvocal, tá ok? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Por sua vez, o efeito de recência determina os itens do final da lista que estão disponíveis na memória de curta duração, mantidos por processos atencionais. Então veja aqui ó, essa representação, esse slide é do vídeo que eu deixei para vocês, Aprendizado e Memória 2, tá? Então, aquele processamento da informação, a informação chega, vai para as áreas corticais sensoriais, né? Aí, para ir para a região do tálamo, né, e formar a memória imediata, precisa ter a atenção, né, para que esse processo da análise cortical sensorial seja enviada para a memória imediata. E a mesma coisa aqui para a memória recente. Lembra que a memória recente faz parte da memória de trabalho. Também precisa ter a atenção ativa aqui. E para que a informação vá da memória de trabalho, a memória recente para a memória de longo prazo, precisa do ensaio de repetição, aquele ensaio subvocal, tá? Então, dá uma olhadinha novamente nesse vídeo aqui para entender o efeito de recência e primazia, tá ok? Quando se emprega a tarefa de distração, logo após o indivíduo ter contato com uma lista de palavras, elimina-se o efeito de recência. Porém, não inibe a repetição das informações anteriores, transferidas para a memória de longa duração, portanto, não impede o efeito de primazia. Por outro lado, quando o tempo de apresentação da lista de palavras é curta e realizado apenas uma vez, o efeito de primazia pode ser eliminado, porém, sem afetar o efeito de recência. O esquecimento. O esquecimento é um processo que envolve a destruição de informações que estão presentes na memória de curta duração
bem como a interferência, né? As interferências em dados que estão na memória de longa duração. O esquecimento é o resultado de fatores irrelevantes sobre as informações, provocando o decaimento gradual da memorização. O fenômeno do esquecimento tem como objetivo regular informações irrelevantes que inibe a lembrança de dados codificados previamente. O esquecimento, então, ele tem dois tipos, tá? O primeiro é a inibição proativa, efeito deletérico da primeira aprendizagem pela segunda aprendizagem. E também tem o tipo inibição retroativa, efeito deletérico da segunda aprendizagem pela primeira aprendizagem. A memória espacial, que é de responsabilidade das células de lugar do hipocampo. Tá? O hipocampo apresenta um mapa cognitivo para o ambiente espacial, onde a pessoa se locomove. Então, o ambiente onde essa pessoa circula, que ela conhece, né? O habitat dela. Muitas células piramidais do hipocampo respondem seletivamente quando o indivíduo está em determinado local. Elas reconhecem e ficam ativas. Quando o indivíduo se move, diferentes células de lugar do hipocampo disparam. Estas são ativadas por situações que envolvem a navegação virtual no ambiente. Logo, o hipocampo está envolvido com as tarefas de navegação virtual no espaço e na localização do ambiente. Tratarei hoje da neuroanatomia da memória declarativa ou explícita. Então, a memória é distribuída anatomicamente por todo o córtex cerebral e sua codificação e recuperação envolve o córtex associativo nos seguintes passos: relevância das áreas unimodais, associação secundária, codificando o aspecto sensorial, seria auditivo, visual ou somático. Segue para os córtex temporopareto-occipital, associação terciária para o processamento das informações da aferência sensorial ou das aferências sensoriais. O sistema límbico, nó transmodal, associação terciária, liga essas informações dentro de uma coerência total. O córtex pré-frontal e outras áreas heteromodais que guiam o método de estocagem e recuperação. Dessas áreas, as informações são convertidas em séries para o córtex para-hipocampal e córtex perirenal para a consolidação das informações. Do córtex perirenal, as informações seguem para o giro denteado, o hipocampo, o subcúlon e finalmente volta para o córtex entorrinal, de onde as informações são enviadas de volta para o córtex para-hipocampal, terminando em áreas de associação heteromodais.
do neocórtex, onde serão estocadas essas informações. Córtex temporal medial. O registro das informações na memória explícita, consolidação, dá-se no córtex associativo cerebral, por meio da intervenção facilitadora dos hipocampos e dos córtex entorrinais. O córtex entorrinal é a principal entrada e saída do hipocampo. Lesões nesse córtex comprometem todas as informações explícitas de modalidades sensoriais. O hipocampo é importante para a consolidação e recuperação de novas informações, bem como para o reconhecimento de objetos no lóbulo temporal inferior e ventral, região fusiforme. De faces familiares no córtex transmodal temporal medial e o reconhecimento de palavras, revocação lexical, pela área de Wernicke, os quais envolvem o hipocampo esquerdo. As representações e memórias espaciais relacionam-se com o hipocampo direito. No processo de consolidação, o hipocampo transfere vagarosamente, em dias ou semanas, a informação para dentro do sistema de estocagem do neocórtex. Esse processo é lento e pode permitir que novas informações sejam estocadas sem rupturas de dados. Então aqui trato das estruturas do lóbulo temporal medial envolvidas com a formação da memória. Então, essa figura representa aqui o lóbulo temporal medial e, aumentando essa área, observa-se aqui o córtex paro-hipocampal, o córtex peririnal, o sulco rinal, o córtex entorrinal e o hipocampo, né? São as estruturas envolvidas na formação da memória. Os nodos transmodais dentro do sistema límbico parecem executar um papel crítico para estabilizar a ligação de fragmentos de informação, de eventos individuais dentro da coerência da existência multimodal sensorial. Quando ocorre comprometimento dessa área, o processo de ligação torna-se frágil, podendo causar prejuízo de memória. A consolidação da memória parece envolver um aumento gradual da densidade dos egramas que ligam os componentes da memória um com o outro, aspecto do conteúdo mental, principalmente o emocional, assegurando que tanto aprendizado, a memória e dados sensoriais com altas valências emocionais e motivacionais sejam destacados e desfrutem de vantagem competitiva. Ademais, o sistema límbico é particularmente inclinado para efeitos de PLT, potencial de longa duração. E é também uma das poucas áreas, incluindo a área hipocampal, que continua a exibir brotamento, crescimento axonal
durante a idade adulta. Essas propriedades tornam o sistema límbico altamente apropriado para a organização de novos aprendizados. Bem, sobre PLT, eu tratei no vídeo Psicologia, Neurociência, Aprendizado e Memória 1, tá? Aqui o mecanismo de PLT na formação da memória. Então, para refrescar a memória de vocês, eu indico que vocês olhem novamente esse vídeo, tá? Para saber o que está sendo tratado aqui, ok? Lesões bilaterais de circuito hipocampo mamilo talâmico singular podem determinar a incapacidade de fixação de novos elementos memênicos, produzindo assim uma síndrome amnésica de maior ou menor intensidade dependendo da extensão da lesão. O lóbulo frontal. O lóbulo pré-frontal está envolvido com a organização de novas memórias. E também o acesso estratégico do contexto da memória. Esses processos requerem o controle supervisionado da memória de trabalho. Quando o paciente apresenta dificuldade com esses processamentos de informação, observam-se formas de confabulações. O registro e evocação de experiências recentes envolve uma boa parte de escolha, procura associativa, recombinação, seleção e reintegração. O córtex heteromodal do lóbulo frontal executa um papel crítico no controle da formação da memória e revocação. Suas funções estão associadas à memória e incluem a reconstrução do contexto e da ordem temporal. Orienta a codificação e a recuperação. A procura associativa de informações estocadas. Além do lóbulo temporal, as áreas de associação heteromodais do lóbulo pré-frontal são especializadas na memória declarativa, sendo as áreas do lóbulo pré-frontal envolvidas com a memória seguintes: o giro frontal lateral esquerdo, o córtex pré-frontal anteropolar esquerdo, o giro frontal medial posterior bilateral, o córtex pré-frontal opercular, o córtex do cíngulo anterior. O lóbulo parietal. O córtex parietal posterior, juntamente com o lóbulo pré-frontal, executa a função da memória de trabalho ligada à atenção direcionada, principalmente a atenção espacial direta, na formação da memória e na recuperação. Participam em parceria na reconstrução do contexto e ordem temporal. Orientação, a codificação e a recuperação.
procura associativa de informações internas estocadas. O núcleo basal de Maynard. O núcleo basal de Maynard está situado na base do cérebro entre a substância perfurada anterior e o globo pálido, região denominada como substância innominata. Contém neurônios grandes ricos em acetilcolina, sendo assim uma das áreas da memória. A degeneração dos neurônios colinérgicos no núcleo basal de Maynard leva à perda da ação moduladora sobre a atividade dos neurônios no sistema límbico e do neocórtex relacionados com a memória. Então, pessoal, é isso por hoje. O próximo intensivão será sobre linguagem. E se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Obrigada!